Ceramistas da região suspendem paralisação e seguem negociando pelo fim da greve. Em Içara, aulas da rede pública municipal são retomadas. Obras na rodovia Luiz Rosso em Criciúma em ritmo acelerado. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para a semana. Casos de Covid aumentam na região e municípios pressionam o estado para medidas mais restritivas. Problemas de visão podem ser sintomas pós-Covid. Médicos orientam como proceder. Pesquisa revela que brasileiros não conseguem guardar dinheiro. E a Associação Via Gastronômica de Criciúma apresenta nova diretoria. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Na região segue a greve dos ceramistas, mas enquanto algumas empresas estão fechando acordos e voltando ao trabalho, o setor suspendeu a paralisação por alguns dias. Enquanto as negociações seguem, o Sindicato dos Ceramistas de Criciúma e região decidiu suspender a paralisação até essa terça-feira. Para evitar que a produção fique parada por muito tempo, algumas empresas do setor ceramista estão chamando o Sindicato dos Trabalhadores para negociações diretas, como forma de evitar paralisações em razão da greve. A Angiogres foi uma dessas empresas. A direção da empresa apresentou proposta para o Sindicato dos Trabalhadores e os ceramistas voltaram ao trabalho às 5 horas da manhã desse domingo. A Cerâmica Elizabeth, outra empresa do sul catarinense que teve movimentação dos grevistas, também apresentou proposta, nos mesmos termos da Angiogres. Mas a Elizabeth solicitou prazo até terça-feira para definir o índice de ganho real dos salários, garantindo antecipadamente o repasse da inflação medida pelo INPC. Com isso, a proposta será apresentada aos trabalhadores para a votação na troca de turno de terça-feira, às 9 horas da noite. A greve também está suspensa na fábrica. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores volta a se reunir na tarde de terça-feira para deliberar sobre novos encaminhamentos no movimento grevista. Em Içara, as aulas da rede pública municipal foram retomadas nesta segunda-feira. Foi o último município da região a começar o ano letivo. As aulas do município de Içara começaram nesta segunda-feira. Seguindo o mesmo sistema de apostilas, o ensino vai ser metade em sala de aula e a outra metade em aulas online. Mesmo com algumas dificuldades em compor o quadro de professores, a secretária da Educação, Rose Renault, se mostra positiva com as medidas tomadas e o retorno às aulas. Toda a preparação para o retorno às aulas foi realizada aí no mês de janeiro e fevereiro. No mês de janeiro tivemos mais o foco na questão da infraestrutura das unidades escolares, que estavam fechadas por praticamente um ano, tomando todas as medidas necessárias, né, de pequenos reparos, das ações de higiene necessárias, que são feitas a cada 6 meses. Enfim, a compra dos EPIs para o encaminhamento das escolas, a formação dos gestores, a formação dos professores, dos agentes de serviços gerais e também dos motoristas, que é uma questão importante, essa questão do transporte. Até o presente momento, não temos notícia de que tenha havido algum problema, né? Estamos acompanhando e acreditamos que é um período realmente de adaptação para todos nós. Eu penso que os gestores, na medida em que vai acontecendo a recepção dos alunos, essa organização vai sendo revista a ser necessária. O transporte escolar também segue as regras de higienização, pois o município oferece esse transporte para alunos que estudam em outras localidades. Esse transporte ele já iniciou na semana anterior, né? Então os alunos estão sendo transportados de forma como sempre o fizemos. E o transporte, estando a nossa região na bandeira laranja, permite 100% da ocupação. E os monitores, então, dos ônibus, eles fazem a higienização a cada troca de aluno, né? No assento, higienizando todos os espaços onde as pessoas possam ter colocado as mãos.
Os pais e alunos devem ficar atentos à escala das turmas para verificar quando é dia de aula presencial ou não. Em Sara, as creches também fazem revezamento de turmas, devido às diretrizes da Covid-19 no estado e pela demanda do número de estudantes matriculados nas creches do município. As obras na rodovia Luiz Rosso, em Criciúma, seguem avançando. Os trabalhos se aproximam agora do bairro Morro Estevão. As obras em um dos principais acessos ao centro de Criciúma, a rodovia Luiz Rosso, seguem em ritmo acelerado e já se aproximam do bairro Morro Estevão, ainda na região agrícola. Os serviços de fresagem no asfalto que iniciaram no acesso à BR-101 já passaram o bairro Quarta Linha e se aproximam do bairro Morro Estevão. As obras estão sendo executadas pela Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma. Após o uso da máquina fresadora para a retirada das partes danificadas do asfalto, nos quase 12 quilômetros de via e o nivelamento com aplicação de massa asfáltica, os serviços vão voltar ao trecho inicial para a pavimentação final. A revitalização, que iniciou na primeira semana de fevereiro, tem previsão de entrega ainda para o primeiro semestre desse ano. Enquanto houver obras, o trânsito será monitorado pelos agentes de trânsito da Diretoria de Trânsito e Transporte, a DTT, de Criciúma. Está sendo utilizado o sistema de pare e siga, que tem o objetivo de desviar o trânsito em apenas uma via. A seguir, casos de Covid aumentam na região e municípios pressionam o estado para medidas mais restritivas. Hoje é segunda-feira, dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e com aumento de nuvens pela manhã. Pode haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 35 graus. Na quarta-feira, dia 24, o dia será nublado, com chuva pela manhã e temporal entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29 graus. Na quinta-feira, dia 25, o dia amanhecerá com sol e com algumas nuvens. Pode chover fraco entre a tarde e a noite. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 17 graus e máxima de 28. E na sexta-feira, dia 26, o dia amanhecerá com sol. À tarde deve haver aumento de nuvens e durante a noite o céu fica com bastante nebulosidade, mas sem chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 28 graus. Em Criciúma e na região, os casos de Covid-19 e o número de internações pela doença aumentaram muito nos últimos dias. Os dados geram preocupação aos municípios que cobram ações mais rígidas do governo do estado. A repórter Michele Veiga foi conversar com o secretário de Saúde de Criciúma sobre o assunto. Bom, Débora, os números da Covid-19 na nossa região têm chamado a atenção. Por enquanto, nós ainda estamos na faixa laranja, mas isso tudo deve mudar nas próximas horas. Sobre isso, eu vou falar com o secretário de Saúde aqui do município de Criciúma, Acélio Casagrande. Acélio, não só Criciúma, mas também a região carbonífera começa a trabalhar com a possibilidade de amanhã, já com o novo decreto estadual, vir a ser faixa vermelha, né, Acélio? No gravíssimo, na verdade, o estado inteiro está, né? Nós ainda estamos na cor laranja, mas já se sabe que pelos números de ocupação, de UTI, de internações, casos positivos, ativos, nós podemos considerar também a questão gravíssima. Portanto, é uma situação delicada, já estamos chegando à ocupação 100% dos leitos de UTI em todo o estado e não é diferente aqui, porque pacientes de fora vêm para cá também e acabam ocupando os leitos daqui, não seria diferente daqui utilizarem lá fora. Portanto, a situação realmente é muito delicada. Há necessidade que as pessoas se conscientizem disso e que se saiam de casa mesmo aquelas que essencialmente precisam trabalhar, precisam ir para algum lugar, mas aquelas que puderem ficar isoladas, que fiquem isoladas.
Não passou, né? As pessoas estão com um pouquinho disso na cabeça, que a pandemia passou, que agora tem vacina. Não é bem por aí, né, Acélio? Muito pelo contrário, veio com muita força. É claro que essa questão das variantes também, ela nos preocupa bastante pela agressividade e pela rapidez em que se lastra. E essa onda realmente é uma onda pior do que a primeira e da segunda, eu diria, porque a segunda foi tranquilo para nós aqui, mas essa realmente está preocupando muito e nós precisamos estar atentos. Nós estamos fazendo de tudo, na questão de testagem, na questão de isolamento, na questão de retaguarda, e o Estado está vindo para cá, até porque a questão regulação e leitos de UTI é responsabilidade do Estado, está vindo para cá amanhã para a gente discutir a abertura de leitos, mais leitos de UTI aqui na região sul. Então realmente é uma situação bem delicada e que nós precisamos estar aí mais que nunca atentos e tomando ações e fazendo a coisa acontecer. Uma nova diretriz, então, deve ser lançada a partir do governo do estado ou o município de Criciúma, através do prefeito Cláudio Salvaro, claro, conversando com você, como já é de costume, deve também lançar alguma portaria, algo de medida restritiva urgentemente. Eu até sugeri hoje ao secretário de Estado que as decisões sejam a nível de Estado. Não adianta Criciúma fazer ou a região fazer, tem que ser estadual, e que o Estado tome e que façam algumas medidas, né, de que não prejudique também tanto a economia, mas que dê uma restringida na questão de locais onde realmente a gente sabe que tem contaminações maiores. Portanto, algumas restrições certamente o Estado fará. Volta às aulas, Acélio, muitos questionaram isso. Já começaram semana passada na maioria dos municípios, alguns começam hoje, mas a volta às aulas influenciou nesses números, Acélio, pela visão da Secretaria? Não, eu não vejo assim. Eu vejo a questão de aglomerações em qualquer que seja o local. É claro que as pessoas trabalhando, elas certamente têm contato com muitas outras, isso pode contaminar. Um jantar, um almoço, um local como um bar, onde as pessoas bebem, onde as pessoas estão muitas vezes com música, e para ouvir a pessoa tem que chegar mais perto para falar, isso tem transmissão. Os resultados estão aí. Pessoas mais jovens sendo internadas em estado grave, né? Então, essa questão de aglomerações, essa questão tem que ser bem discutida e bem tratada a nível estadual. A questão dos testes, as professoras da educação começaram a ser testadas antes no início das aulas, elas continuam? Como é que está esse processo? Continuam, nós temos um sistema de testagem com antígeno, que após o 3º dia com sintomas a gente consegue detectar e isolar as pessoas com tratamento. As professoras não é diferente, já testamos praticamente 4.000 delas, verificando aquelas que já passaram pelo vírus e aquelas que podem estar. Portanto, todo o trabalho que pertence a nós está sendo feito e vamos continuar fazendo. Então, novas diretrizes amanhã a partir dessa reunião com o governo estadual? A questão de ação com relação a mais leitos de UTI, sim, né, a nível macro-regional até, né? Mas a questão de definição, de restrição, eu acredito que vai ser estadual. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Portanto, Débora, todo mundo deve se cuidar, continuar usando máscara, álcool gel, tomando os cuidados, evitando aglomerações, porque a nossa região vai sair em breve da situação laranja para ir para a situação vermelha, que é o risco gravíssimo de contágio, deixando o estado assim todo alarmado novamente. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. E com a vacinação, a pandemia não acabou, né? Vale a gente continuar, sim, se cuidando. E sintomas pós-Covid também estão sendo registrados nos olhos. Os médicos recomendam procurar um especialista e fazer o tratamento correto. Quem poderia imaginar que uma miopia pudesse ser desenvolvida após 14 dias de Covid? Pois é o que conta a jornalista Tayara Barbosa, que teve como principal sintoma da doença ardência nos olhos. Quando o teste finalmente deu negativo, a dor nos olhos persistia muito. Como eu voltei para minha rotina, dirigi muito tempo em frente ao computador, eu percebi que eu tive algum comprometimento.
Na semana passada eu procurei um oftalmologista que confirmou um grau de miopia nos 2 olhos e também uma inflamação na minha retina no olho esquerdo, que eu estou em tratamento agora. Kátia Juliane também ficou com algumas sequelas. Ela não teve sintomas e descobriu que teve Covid 2 meses depois e percebeu algumas dificuldades como respirar e um certo esquecimento. Eu tive, assim, a questão do pós-Covid primeiro foi a falta de ar que eu senti, mas a que me incomodou muito e que eu não tinha tido essa consciência que podia ser do pós-Covid, foram lapsos, são lacunas que ficam assim, lapsos de memória do momento. São 14 dias de todo o quadro viral, mas a Covid tem deixado sequelas em diversas pessoas. Mesmo sendo um vírus que afeta principalmente o sistema respiratório, o médico pneumologista explica que a doença causa um processo infeccioso por todo o corpo. Para todos os casos, quem teve Covid deve ficar atento. Existe um protocolo pós-Covid-19. Na primeira fase da doença, de duplicação, tem remédios específicos. Na fase inflamatória, outros medicamentos. E se o paciente tomar remédio por conta, sem orientação médica, ele pode acabar tendo consequências gravíssimas, inclusive para poder ir parar numa UTI na terceira fase da doença, ou mesmo se escapar da UTI, ter sérias complicações depois da doença, depois da Covid, o que nós chamamos síndrome pós-Covid. A seguir, pesquisa revela que brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Isso porque as pessoas disseram ter dificuldades de fazer um planejamento financeiro para organizar as contas. Confira na reportagem. Tem gente que só em ouvir falar em guardar dinheiro. É difícil guardar dinheiro. Mas peraí, vai. Não, tô com pressa, obrigado. E não é à toa, porque muitos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro. O cenário de incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 desestabilizou a vida financeira de muita gente. Não consigo de verdade. Estou trabalhando até nisso, mas não adianta. É uma dificuldade para mim. O que você acha que acontece? Paga todas as contas e quando vê não sobra nada? Exatamente. Aí quando sobra um pouquinho, acho que vou comprar alguma coisa para mim e acaba sobrando nada. Guardar dinheiro não dá de jeito nenhum. Não dá. Não sobra. Não tem nem como. Falta, o negócio vai faltar. De jeito nenhum. Nunca não consigo nada. Nada. É muito difícil a realidade do brasileiro. Por que você acha que a gente nunca consegue guardar dinheiro? Tem que pagar as contas, aí quando vê não sobrou? Exatamente, o valor das coisas está muito alto, o salário que é baixo, a gente não consegue fazer nada. Você tenta planejar as contas, planejar o orçamento de alguma forma para fazer sobrar? A gente tenta de alguma forma, né? Mas é muito difícil, muito complicado mesmo. Você consegue guardar dinheiro? Não. Por quê? O que você acha que acontece? Porque as coisas estão muito caras, a comida, tudo aumentou tudo. Quem ganha um salário mínimo dá para guardar dinheiro? Na onde? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa. Não tem como. De maneira nenhuma. E não é porque... Eu acho que além de estar difícil mesmo, eu toda a vida fui assim. Sempre sou gastador, nunca consegui guardar nada não. Nunca teve disciplina para guardar, para poupar? Nunca tive. Minha mãe, meus filhos mesmo reclamam demais disso, mas é que não tem jeito. Não tem como. Não aprendi quando era novo e não é agora que eu vou aprender. O que o senhor acha que faz de errado para não conseguir guardar? Vou comprando o que eu gosto, o que eu vejo. Me interessou, eu compro. E aí, de repente, vejo que está faltando dinheiro, acabou. Uma pesquisa realizada no começo do ano e que ouviu 1.500 pessoas mostrou que 56% dos consumidores, ou seja, mais da metade, não consegue guardar dinheiro. E tem mais,
50% têm dificuldade em fazer um planejamento financeiro para organizar todas as contas. A gente fez a pesquisa em janeiro desse ano, janeiro de 2021, e percebeu isso. Mais da metade dos brasileiros, ali de 1.500 pessoas ouvidas, sente muita dificuldade para guardar dinheiro e também para fazer o planejamento financeiro, né, para conseguir manter as contas em dia. Quase um ano aí de pandemia e com tantas incertezas, com tantos gastos extras e tudo mais, isso tem sido um problema mesmo para as pessoas. Fazer uma reserva financeira é realmente um desafio muito grande, até porque a gente precisa considerar que falta muito acesso à educação financeira para a grande maioria da população, né? E esse conhecimento, esses hábitos, eles podem ajudar muito no momento de imprevisibilidade, né? Ninguém prevê perder um emprego, ter um gasto extra com medicamento, alguma coisa assim. Agora, se a gente consegue criar a rotina de guardar um pouquinho todo mês, no final esse valor faz toda a diferença se a gente chega numa situação inesperada. E para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. Analisar o orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Esse é um bom começo para ter dinheiro sobrando e não mais faltando no final do mês. Você fazer uma organização financeira, organização do seu orçamento doméstico, enxergar mesmo a sua situação, é, assim, imprescindível para você ter o bem-estar financeiro, né? Você precisa entender quais são os seus custos fixos, com moradia, quais são os custos flexíveis, uma compra de mercado, um delivery, alguma coisa assim, e quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo, que quando você enxerga isso, você consegue tomar decisões ali para fazer um samba com o seu dinheiro para ele funcionar, para ele durar até o final do mês. A Associação Via Gastronômica de Criciúma tem nova diretoria. A repórter Michele Veiga foi conferir. Bom, Débora, a Via Gastronômica tem uma nova diretoria apresentada nessa tarde aqui na SIC. Sobre isso eu vou falar com o Joster, ele que é o novo diretor, que é representante de um dos restaurantes da Via Gastronômica. Joster, vocês estão muito aí contentes com os resultados dos últimos anos, né? Desde a fundação da Via Gastronômica, vem agregando, vem encorpando o processo e mesmo com a pandemia vocês continuaram todo esse processo engrandecendo a gastronomia aqui de Criciúma, né? Perfeito, muito bem colocado. A gente tem uma satisfação imensa em relação à história da Via, esses 6 anos e todas as pessoas que ajudaram a construí-la. E o ano passado, na pandemia, ela se mostrou de suma importância pela representatividade perante os órgãos públicos, pela organização do setor. Agora nós temos desafios futuros, que é passarmos por 2021, né, que ainda vai ser um ano onde a pandemia vai estar muito presente, e criarmos um caminho ainda mais produtivo para a gastronomia de Criciúma. Para quem não conhece o sistema de vocês lançam promoções, tem um mês especial com promoções, pratos que vão aí chamar a atenção e cabe para todos os bolsos, não é algo requintado, mas sim para toda a população, né? Isso é o mais importante ser frisado. A Via Gastronômica, ela atende de A a Z. Nós temos de hamburguerias, que vão ter pratos de R$20, a cantinas que vão ter pratos de R$200, por exemplo. E um fator importante é que a Via Gastronômica, através das suas redes sociais, ela está semanalmente divulgando os cardápios, as ações. E pontual nós temos o Festival Gastronômico. E o Festival Gastronômico desse ano já está confirmado? Caso haja algum problema com a pandemia, vocês vão fazer de forma online? E como é que ficou também essa questão do online, do delivery esse ano? O festival está confirmado, o 6º, como a gente frisou na apresentação. Este acontece nas casas. As casas que fazem parte da Via desenvolvem um prato específico para o festival, fora do seu cardápio usual. Muitos deles depois agregam esse prato e aí ficamos o mês todo com preços especiais e com essa promoção do festival, tanto presencial quanto o delivery. E a questão do delivery, ela foi praticamente setor de subsistência para vários estabelecimentos da Via, porque boa parte não usava o delivery, não tinha a prática do delivery, porque o que era comum se pedir em delivery? X, hambúrguer, pizza. Agora você pede tudo no delivery, então foi muito importante para a gente. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, Débora, tá confirmado o Festival Gastronômico de Criciúma esse ano e também com todas essas condições as empresas vão se unindo para fortalecer a gastronomia aqui do nosso município. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação.
Uma boa tarde para você.